Então vamos lá, fechando os nossos olhos, vamos nos conectando à espiritualidade amiga. Vamos pedir para que tenhamos hoje um ótimo encontro e que os nossos mentores possam estar ao nosso lado, orientando o Ruela, a Grace, para que eles transmitam para nós sempre algo que possa nos trazer um crescimento como seres humanos. Que tenhamos uma boa semana, que possamos praticar os conhecimentos de hoje durante a semana. Assim seja. Obrigado. Vamos lá, então. A gente, quando está estudando esse assunto que nós estamos estudando agora, que é um assunto complexo, que se você quiser estudar em detalhe, você tem que fazer um curso sobre isso, que pode durar 1 ano, 1 ano e meio. Aí depende de quanto a pessoa quer aprofundar nisso, e a gente não é objetivo aprofundar nisso, não. É dar algumas ferramentas, dar algum entendimento. Mas o nosso mundo hoje, mais do que qualquer época, ele está muito imediatista, muito imediatista. A gente quer as coisas para agora. A gente não quer as coisas para amanhã. E está assim, e cada vez mais. A gente falou disso há um tempo atrás, quando eu disse que as pessoas já passam mensagem no WhatsApp, aumentando a velocidade para que o outro não gaste tempo. Eu vi aquilo e falei, nossa, o que é isso? Esses dias conversando com as pessoas, falei, olha, você precisa começar a colocar alguma coisa no Instagram, porque é curtinho, 5 minutos, 7 minutos. E eu achei aquilo um absurdo, eu resisti e falei, não, eu não estou buscando visualizações, estou buscando pessoas que queiram estudar e que vão olhar os vídeos, que tem 50 minutos, tem 55, 40, depende. Às vezes tem vídeo que é dividido em série, é 4, 5, é quem quer estudar. E eu não estou trazendo coisa da minha cabeça, estou trazendo coisa que qualquer um que tem o mínimo de condição, se buscar, se pesquisar, montaria alguma coisa parecida. Mas aí, conversando muito com alguém que sempre me dá uns toques, que está aqui do ladinho, ela falou, não, mas a ferramenta é essa, e isso você pode chamar a atenção da pessoa, em uma mensagem de 5 minutos, 6 minutos, 3 minutos, você chama a atenção de um grupo de pessoas para um assunto importante, e ela vai buscar depois e vai... Eu falei, vou pensar no assunto. Mas o que preocupa não é só isso. O que preocupa é que se a gente começa a criar um hábito, porque isso é hábito, a gente cria um hábito. Se a gente começa a criar o hábito de fugir de tudo que é mais longo, mais complexo, mais demorado, a gente vai ficar naquela situação que eu sempre falo para vocês, o andar de cima e o andar de baixo. Quando eu falo andar de cima e andar de baixo, eu entendo que todos vocês entendem do que eu estou falando, certo? Tá? No andar de baixo, você tem a mente dos desejos, o corpo físico, os hábitos, as emoções, né? Os instintos, tudo isso. E aí tá ok, tá certo, e precisa isso para a vida. A gente não vive sem isso, a gente não viveu esse tempo até agora, de milhões, bilhões, desde o vegetal, mineral, tudo isso, sem essa construção maravilhosa. Quem é médico sabe que o nosso corpo humano é como se fosse um cosmo, né? Ali você tem inteligências imensas atuando para funcionar. Você pega uma célula, eu adoro ver um filme que tem sobre isso, sobre uma célula, e ele abre a célula e constrói uma animação, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, não tem nada contra isso. A questão não é essa. A questão é que nós somos seres humanos. Nós recebemos um prêmio para nos tornarmos seres humanos. E que prêmio foi esse? É uma semente chamada razão. Por isso nós somos racionais. Pelo menos o nome diz isso, racionais. Mas a gente tem que entender, tudo que a gente vem para trás é muita evolução, são muitos milênios, milhões, juntando, construindo. Não dá para falar assim, mais nada disso. Não existe isso. Não posso falar, minhas emoções, não quero saber, quero ser espírito evoluído. Meus instintos, quero ser... Não é assim que funciona. As coisas são devagar. Para você tirar algo desse andar de baixo,
você tem que acrescentar alguma coisa do andar de cima, que possa substituir e ser melhor do que o outro. Senão, não funciona, né? Não funciona. É uma briga insana. Mas onde eu quero chegar é que a gente vai começar hoje a falar de razão, senso crítico. Senso crítico, viu, Cíntia? Razão, senso crítico, vai entrar nesse aspecto. E aí dá uma certa impressão, e inclusive ontem, ou antes de ontem, não lembro, eu estava fazendo uma caminhada, eu gosto de caminhar, que aí eu ponho a cabeça em dia, vou pensando, vou refletindo, e eu estava pensando, meu Deus, não é fácil você sair desse estágio que nós estamos para um estágio maior, porque tudo parece difícil, demorado, complexo. Poxa, parecia tão simples. Por que eu fui mexer no vespeiro? Parecia tão simples você pensar, eu vou para o centro espírita, tomo um passe, água fluida, escuto uma palestra bonitinha, faço a prece em casa, faço o culto e tudo está certo. Daí a gente começa a mexer no vespeiro e fala, não tem nada certo com isso. Isso aqui são paliativos, são arranjos, são coisas importantes, claro, para te dar um suporte, mas isso não é a razão da nossa vida. A razão da nossa vida é outra. A razão da nossa vida é compreensão, é entender, é desenvolver as virtudes, a inteligência, que eu já falei tantas vezes o que é inteligência nesse nível, né? E é isso. Só que isso não é simples, isso é demorado. Mas por quê? O próprio Espiritismo fala, e muitos espíritos falam isso. O desenvolvimento da moral depende do desenvolvimento intelectual. Eles não usam a palavra intelectual, eles usam, às vezes, a palavra inteligência, mas a gente sabe que tem uma diferença, que é uma diferença da gente compreender as coisas só. Então, eu tenho que desenvolver algumas coisas que são básicas na vida. Porque essas coisas básicas é que vão me fazer, vão me dar empuxo para ir para o andar de cima. E são básicas, não adianta eu pensar assim, não, eu já vou querer ser humilde, eu vou querer desenvolver umas 4 ou 5 virtudes, eu quero ser bom, eu quero ser um espírito mais puro. Ok, mas espera, e a base? Né? Onde está fincada a sua casa? Na areia? Né? Ou está na rocha? Então tem que ter uma base firme. E a base firme, normalmente, são virtudes básicas, são virtudes, né, neutras. E a gente vai falar de algumas que não é um assunto muito fácil de absorver. É como se falasse assim, olha, tem aqui um manjar, tem aqui um doce gostoso, um alimento maravilhoso, uma coisa dos deuses, mas você primeiro precisa comer esse daqui. Você precisa se preparar para aquele, precisa disso aqui. Esse aqui não é muito bom. Não é uma coisa muito agradável. Você vai perceber com o tempo que não tem como não passar por esse caminho. E isso eu estava refletindo e pensando, poxa vida. Aí por isso que muitas pessoas falam, acho que é melhor não saber das coisas, porque não sabendo, né? Só que não saber significa se ficar na ilusão, também não adianta. Então a gente está sabendo, então a gente vai ter que entender. Então a gente fala, por exemplo, que existem algumas coisas muito básicas, e a gente falou da caverna do Platão, a gente falou da teoria do conhecimento. Então hoje a gente vai entrar nisso. Algumas coisas que são base para o desenvolvimento do ser humano. E não é base só científica, é base para desenvolver tudo. As virtudes, a bondade, a justiça, o amor. Sem essa base, o ser é frágil. É frágil. Você imagina que um espírito evoluído como Jesus, que seja o Jesus, vai, ele não teria essa base? Ele não saberia distinguir o que realmente é correto e o que não é? Como se portar? Como responder aos questionamentos que tentavam enredá-lo ali dos fariseus? Porque ele tinha desenvolvido uma base intelectual, inteligência, tudo isso, e depois chegou no nível que chegou. E a gente não vai conseguir pular a etapa. Então, a gente vai falar um pouco de assuntos que não são assuntos, não é manjar, não é pudim, não é doce de leite, sei lá do que vocês gostam. Às vezes é um pouco jiló, às vezes é um pouco salgado, mas é base, não tem como. E para entender essa questão de base,
e vocês não precisam fazer isso agora, pode fazer depois, até no ano que vem, que nós vamos falar um pouco mais profundo, são os vícios sobre as virtudes, vícios e virtudes, porque ele vai mostrar assim, olha, os vícios vieram até aqui e foram uma construção. As virtudes começam por aqui. Você não começa a trabalhar a virtude do altruísmo, ou da humildade, ou da bondade, ou da justiça, que é um nível muito alto, sem você desenvolver uma base, que são neutras, como a perseverança, como a disciplina, como a resiliência, como o discernimento, como o senso crítico. Está vendo? Tudo isso que eu falei aqui agora, qualquer uma dessas não define se um espírito é espiritualista ou materialista. Essas não. Humildade, opa, aí define. Bondade define. Amor define, mas essas básicas, perseverança, resiliência, vou citar algumas, perseverança, resiliência, disciplina, né? Tem mais, eu não estou lembrando tudo, mas essas não definem se o ser é espiritualista ou materialista, porque você pode ter todas elas, ser uma pessoa confiante, perseverante, disciplinada, olha quanta coisa difícil, hein? Olha quanta coisa difícil. Você é perseverante, você é disciplinado, você tem uma confiança enorme em você, você tem uma postura forte, mas você é materialista e o pior, é materialista e egoísta. E orgulhoso. Perfeitamente. Não há nenhum problema em juntar essas coisas. Mas você não vai juntar a bondade, a humildade, qualquer que seja, com um egoísta, com um orgulhoso. Não tem como. Mas para chegar aqui, você tem que passar por aqui. Você tem que ser uma pessoa que tem uma alta confiança, que tenha perseverança, né? Eu falei disso nas bem-aventuranças aqui para vocês. Você não entra na bem-aventurança e você começa do começo. Jesus deixou isso muito claro. E você não entra ali se você não tiver algumas coisas básicas, você não suporta. O caminho não é fácil. Quantas vezes nós perdemos coisas na vida em geral, com raras exceções, algumas pessoas, raras exceções, por não ter disciplina, por não ser perseverante, por não ter autodeterminação. E quantas vezes também nós quebramos a cara por querer ser muito perfeccionista e aí arrebenta com um monte de coisa. Então a gente vai começar por baixo falando de coisas que te tiram do fundo da caverna. Né? O fundo da caverna, depois da caverna, você sai com coisas que são neutras. Depois, para sair da caverna, você precisa de alguma coisa que não é mais neutra. É uma luz. Então, pensa, sair da caverna é chegar na luz. Mas sair do fundo da caverna para esse estágio depois, necessariamente não é luz. É vontade, determinação, disciplina, né? Ser ousado, no bom sentido. Eu queria só fazer essa introdução, porque às vezes eu não sei, às vezes as pessoas acham o assunto, esse assunto é muito pesado para mim. Eu prefiro ouvir uma palestra que vai falar de Jesus, de amor, de bondade, né? E não tem nada contra isso, muito pelo contrário, maravilhoso. Mas, gente, se algum dia a gente não encarar esses assuntos, a gente vai ficar só no paliativo. Não tem jeito. Ok? Vamos lá? Eu vou começar a apresentar, tá? A gente vai começar aqui, e lembrando que na aula passada nós chegamos até aqui. Então, nós estamos falando do fundo da caverna, né? Já não vou repetir tudo que nós falamos aqui, que a gente pode ganhar tempo, isso está gravado na aula, está gravado no vídeo, quer dizer, você tem material com mais detalhe para você se aprofundar. Então, aqui a gente vai como se fosse assim, né? Vai passando o básico e a gente faz as nossas consultas ou as nossas discussões. Muito bem. Quando a gente fala assim, olha, mas está falando que a gente é desse grupo de sobreviventes, que a nossa vida é em função dos 5 sentidos, que não é uma vida em função dos processos mental, porque os 5 sentidos, vamos dizer assim, eles são mais físicos de corpo do que mente. As nossas opiniões são normalmente opiniões sem muito fundamento, às vezes tem, às vezes não, e a gente trabalha muito com suposição. Daí a gente fala assim, tá bom, mas vamos fazer uma análise disso.
Então, o que é que nós fizemos aqui? Inclusive, lá no vídeo, se vocês olharem, essa parte aqui, quem fala é a Grace. É. E eu sempre falo, eu gosto que você faz meus vídeos, que dá uma cor nos meus vídeos. É. Mas olha só, mundo de sobreviventes, fundo da caverna. Tem alguma semelhança com a nossa vida? Então eu peguei aqui uma lista de características e perguntar para nós mesmos, olha, isso tem semelhança com a nossa vida? Por exemplo, é uma vida que em geral é de interesse pessoal. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente se identifica com o corpo. O que é identificar com o corpo? Muito valor ao corpo físico, não é que não tenha que ter valor, tem, mas a identificação é algo que é a prioridade, o principal, é o corpo, é cuidar do corpo, a identificação com o corpo, a beleza do corpo, o status que o corpo nos dá e a preocupação quase que sempre na nossa vida com as questões físicas. Aparência, instinto, automações, hábitos, o caminho mais fácil, preguiça. Isso são coisas. Ok. Então, quando a gente olha esse primeiro grupo de coisas, a gente vai encontrar as coisas mais básicas da vida do ser, no nível mais irracional e o início do racional. E vive muito por instinto, automações, hábitos, né? E o corpo. E aí, consequentemente, você tem desenvolvido o egoísmo, o orgulho. O egoísmo, ele está focado no interesse pessoal. Quando você é egoísta, é orgulhoso, se preocupa com o corpo e tudo isso, puxa a vaidade, a ignorância e a negação. Né? A negação de quê? Da ignorância. Então, a gente não quer ser ignorante, a gente quer ser inteligente, a gente quer ser o cara, a gente quer ser bom, a gente quer ser reconhecido como algo diferenciado, né? Alguém melhor. É o que a gente quer. E a gente tenta fazer isso aparecer. Lá em cima tem aparências. A gente sempre tenta fazer isso de um jeito ou de outro. Mas a verdade é que nós somos ignorantes em uma baixa intelectualidade. E aí, mesmo que a gente desenvolva a intelectualidade, não quer dizer que você melhorou alguma coisa, porque a intelectualidade é bom, é importante, é um degrau, mas não é sinal de evolução espiritual no sentido de você estar espiritualizado. Né? É claro que quando você sai do racional para o racional, você tem hábito, automação, tudo isso, mas é uma evolução espiritual. Mas você não está espiritualizado, você ainda é um ser meio animalizado. Né? A personalidade adaptada, a sobrevivência, desejos e emoções, uma espiritualidade de aparência, não saber escolher, discernimento e senso crítico. Pronto. Todas essas características são, não todas, mas em geral, são as características, em geral, a grande maioria da maioria das pessoas desse planeta. E isso nos coloca nessa posição de fundo de caverna, né? E que a gente precisa entender, tá bom, parece que isso aqui é verdade. Quando eu olho para essa lista, mesmo que eu não goste, eu percebo que muita coisa está encaixado em mim, ou está encaixado no mundo, está aí, né? Porque é fácil a gente saber. Ignorância no sentido que a gente conhece muito pouco da vida, das coisas. Não é um conhecimento técnico, é um conhecimento da vida, um conhecimento das coisas, um conhecimento de mim mesmo, né? Como lidar com as coisas, como é que eu escolho. Como é que eu escolho? Porque esse é o principal papel da razão, é saber escolher. Porque você está numa jornada, né? Lembra da circunferência? Você chegou no fundo da bacia e agora você começa uma jornada de subida. Para você subir, você tem que saber escolher o caminho, saber como fazer, o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer. Isso tudo é escolha. Isso é o motivo da nossa vida, é escolher direito. Para que lá na frente, ou logo em seguida, a gente tenha a recompensa no sentido de ter escolhido certo e as coisas boas acontecem. Então, saber escolher. Mas saber escolher depende de uma virtude que é básica. Depende de uma virtude que é neutra. E qual é a virtude? É a virtude do discernimento, do senso crítico. Aparentemente, dá a impressão que isso é uma virtude espiritualista, mas não é. Ela está ligada à inteligência, que é uma coisa espiritualista. Intelectualidade, não. Mas pensa assim, se você tem senso crítico e ele anda de mão dada com o discernimento, significa o quê?
Então, uma pessoa que sabe discernir é uma pessoa que sabe compreender para escolher. Senso crítico é mais ou menos a mesma coisa. Você recebe na sua vida informações, né? Pensamentos, emoções que vêm de dentro, coisas que vêm de fora. Então, tem esse movimento. Né? A relação com a vida, com as pessoas, você recebe impactos disso tudo, que vem através de informações, de emoções, de alegrias, de tristeza, e mil coisas. Você recebe isso. Como é que que o seu senso crítico aborda isso e como é que ele trabalha com isso? Você é muito emocional, você é uma pessoa mais racional, discerne melhor, você consegue saber escolher na vida coisas que não só beneficiem você, mas que beneficiem também outras pessoas. Entende como uma coisa pode empurrar para um nível mais espiritual? Mas pode ser que não. Então, qual é o ponto aqui? Está ali, ó. Se vocês olharem ali na figura, vocês vão ver ali em uma cor rosa que a barreira para você sair do fundo da caverna é a ignorância. Essa é a grande barreira. E é interessante que a ignorância ela é uma coisa que faz com que a pessoa paralise e ela não entre em discussão com ela mesma nesse aspecto. Primeiro por preguiça e depois porque ela tem medo. Porque se você falar assim, não, eu sou uma pessoa ignorante e eu preciso aprender, isso é um perigo, porque você coloca na tua frente um mundo de oportunidades, você coloca na sua frente uma trajetória, um caminho enorme, porque você nunca vai deixar de ser ignorante. Você sempre vai ter que aprender. Por isso é tão difícil o ser humano assumir que ele é ignorante. Ele prefere achar que ele é o cara, que é só as aparências, que não precisa estudar coisa nenhuma, né? Que se você tem uma religião já está tudo bem, aquilo já vai te ajudar, os espíritos vão te ajudar. É mais fácil pensar assim. É muito mais fácil para tocar a vida. Só que é questão de tempo para a gente levar as rasteiras. Né? Eu falo lá num vídeo do Aprender que você pode seguir com a sua ignorância, só que a vida um dia te pega, e ela pega mesmo, né? E não é fácil. Bom, se a gente escolher sair do fundo da caverna, se a gente escolher, que é uma escolha de cada um, não é uma escolha nossa em conjunto, é a escolha de cada um. Não, eu escolho que eu quero sair desse fundo da caverna. Lembrando que isso aqui é tudo uma coisa figurada, é uma didática. É sair de uma posição e começar a ir para uma outra posição. A gente fala sair do fundo da caverna, é parar de ter opinião vulgar, ou seja, vai ter opinião, você vai ter opiniões, mas as suas opiniões vão ter algum fundamento, pode ser até que você vai se equivocar, não é problema se equivocar, não é problema, você corrige, mas você busca entender do que você está falando o mínimo possível, com o tempo você vai entender mais, porque você não chegou no processo mental ainda, você está lá. Entender que não são o sentido da vida, não são os sentidos só, porque os sentidos os animais têm, o irracional tem, né? Ele tem olfato? Tem. Ele tem visão? Tem. Tem audição? Tem. Tem tato? Tem. Tem paladar? Tem. Que diferença tem isto? Uma vida de sentidos para a vida de um irracional? Não tem. E pior, uma vida de suposições. Você vai supondo e vai tomando, fazendo as suas escolhas. Ou seja, as suposições é que te leva a escolher. E aí, minha amiga, é complicado demais, né? Então, a barreira é a ignorância. E para sair disso, você precisa desenvolver a primeira ferramenta, que é senso crítico. É o senso crítico. O vídeo relacionado a esse aqui é o vídeo 3. Quem viu o vídeo 3, eu passei para vocês, ele começa falando, vocês vão lembrar, da maçã do Éden. E a gente compara a maçã com o quê? Com a razão. Ou seja, a maçã é aquela fruta que a Eva e o Adão comeram, e daí eles caíram em si. Né? Lá na Bíblia fala, lá no vídeo fala as palavras exatas, mas eles perceberam que eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal, o senso crítico. Ou seja, a razão, começou com a razão. Então, a razão deu a eles a capacidade de perceber a vida, perceber a si. E é interessante que é muito figurado, é tão figurado, mas é tão inteligente,
que cita que eles perceberam que estavam nus. Né? Um animal irracional percebe que está nu? Não. Por quê? Qual o problema? Mas nós percebemos, eles perceberam. Porque a razão. A razão vem e diz, não, vocês estão nus. Agora vocês percebem o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Pronto, entrou na dualidade. Né? E o mundo é assim. Ok. Entrou no processo da razão e logo em seguida no senso crítico. Nós vamos seguir aqui. Então, nós queremos sair do fundo e ir para o outro lado. Então, a nossa trajetória, aqui a circunferência aumentou. Ela não quer ser só aquela circunferênciazinha, não. Ela quer ir para cá, tá? Então, nós queremos amar a si, amar a nós. Esse é o primeiro passo. Aí, vocês vão lembrar de toda a nossa trajetória quando falamos da lei do amor. Tá bom. Para isso, eu quero chegar a uma reta opinião, ou seja, opinião com fundamento. Eu quero desenvolver um processo mental, porque a intelectualidade é um processo mental, e eu não vou mais fazer escolhas só por suposições, eu vou ter convicções. Né? É diferente, tá? Mas eu tenho que ter compreensão da ignorância e do senso crítico. Depois nós vamos seguir mais, e aí nós estamos aqui. Né? Nós estamos falando do fundo da bacia, não estamos saindo daqui. Tá bom. Aí eu acrescentei, aí, vocês viram, nesse quadro que não tinha no ano passado, eu acrescentei as bem-aventuranças, para ficar mais fácil de entender. Vocês estão vendo aí embaixo, ó. Esse grupo... Oi? Posso falar uma coisinha? Opa, pera um pouquinho. Espera aí que eu já te chamo aqui. Vamos lá, Oswaldo. Sobre essa suposição, eu estou entendendo que é uma suposição sem informação nenhuma, porque a suposição que você não sabe exatamente aquilo, mas você tem muita informação e você faz analogias e, enfim, uma suposição com muita informação é uma coisa que a gente vê no dia a dia e pessoas resolvendo grandes problemas com isso, né? Mas eu estou entendendo que isso aqui são suposições sem informação. Não sei se eu estou errado. Oswaldo, a gente não pode definir algo e dizer é exatamente isso. Pensa numa régua. Tem uma graduação, tá certo? Quando você tem suposição, significa que você não tem convicção, que é o outro lado. Convicção é quando você praticamente tem certeza daquilo, quase certeza. Porque a certeza mesmo só acontece lá do outro lado ainda. E a suposição é algo assim, eu suponho que vai acontecer aqui, então vamos lá. Olha, vamos embora, vamos viajar hoje lá para Ubatuba? Não, estou supondo aqui que vai chover, não vou não. Olha, eu dei olhada aqui no clima-tempo, eu acho que vai ter chuva. É uma suposição, mas eu tenho uma base mínima. Mas é uma suposição. E eu vou, falou que ia dar sol e choveu. Né? Então, assim, suposição, ela pode ser uma suposição sem base nenhuma, que é o que muito acontece, pode ser com alguma base. Mas se tiver muita base, já não é suposição, é uma convicção. É diferente, tem uma gradação que a gente precisa entender. E lembra de novo, isso aqui é um sistema pedagógico de compreensão, ele não é rígido, tá? Não é rígido, não posso falar, isso aqui, não é assim, tá? O fato é que se você pensar, deixa eu voltar aqui, quer ver? Só um minuto. O fato é que se você pensar que no fundo da caverna as pessoas têm opinião vulgar, no sentido que às vezes não tem nenhuma informação e sai dando opinião. Pensa só em termos dos sentidos e faz escolha por suposições. Essa linha de baixo aqui, qual é o método que ele usa para fazer escolhas? Né? E qual a consequência disso? Então, as suposições é assim, eu suponho que isso aqui vai ser bom, então eu vou fazer. Ou ele fala, não, eu vi algumas coisas aqui que me levam a supor que isso aqui vai dar certo. Pode ser que não. Convicção, eu tenho convicção. Ainda não é 100%, mas é muito melhor que suposição. Então, é só para a gente entender que isso aqui não é uma caixinha fechada, hermética, tá? Tem uma variante aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Eu coloquei, então, embaixo aqui as bem-aventuranças para a gente entender como a coisa vai seguindo, tá? Só que quando eu coloco a bem-aventurança, vocês vão ver que ela explode o quadro.
Ela sai do quadro. Quando você chega lá na amor a Deus, o amor a Deus não é só sabedoria, causas, cocriação, tem um pouco mais, né? São os puros de coração, são os pacificadores e tem mais alguma coisa. Então ele é como se extrapolasse. Ou seja, o puro de coração é mais que sabedoria. Os pacificadores é mais que sabedoria. Mas está mais ou menos ali, só para a gente saber. Porque, você digitou errado, ficou fora. Não, é só para dar a entender que vai um pouco além. Então, aqui, eu falei, não bateu a porta ainda. Ou seja, a gente está ali querendo entender, querendo saber. Será que é isso mesmo? Será que a vida não é mais fácil? Não, tem que ficar pensando nisso tudo, tem que ficar querendo entender essas coisas. Então, a gente fica ali, tá? Vamos lá. E a gente vai seguir para o lado de lá. A gente quer ser um pobre de espírito, a gente vai passar pelo processo da bem-aventurança dos aflitos, que tem fome, e os mansos, e vai subindo. Esse é o objetivo. Vai chegar lá no livro de conhecimento, vai chegar aqui no segundo nível, que é o nível ainda de seres materiais do planeta, né? Que é processo mental, convicções, está muito melhor que o outro, já desenvolveu o senso crítico, e aqui embaixo ele começa a amar a si mesmo, e ele começa a desenvolver o amor a si mesmo através de quê? Da intelectualidade que está ali em cima? Também, mas não só. Ele cai aqui, começa a entrar no processo espiritual. Então, ele é um pobre de espírito, ele já reconheceu a sua ignorância, e como ele reconhece a ignorância, ele reconhece também que é ignorância espiritualmente. E começa a sua trajetória nas bem-aventuranças, segue mais, aí ele vai para fora da caverna, aí é outra barreira que nós vamos falar depois, e vai. Nós não vamos falar agora, tá? Vamos seguir com a primeira aqui, que é essa aqui. É aqui que a gente quer. Muito bem. E aí, a gente tem que pensar que eu vou fazer o seguinte, antes de eu entrar aqui no senso crítico, porque aqui nós estamos falando assim, nós vamos falar de memória, de pensamento, senso crítico, do eu, tudo isso, das ferramentas da mente, vamos falar das sementes, das virtudes, tudo isso é o nosso assunto. Mas eu quero, antes de entrar nisso, falar um pouquinho da razão, e aí assim, a gente vai falar do senso crítico, tá? E esse é o ponto. Eu queria saber se, antes de entrar nisso aqui, alguém quer falar alguma coisa, tem uma dúvida, quer trocar uma ideia aí rapidinho, senão a gente segue. Pode seguir, Ruela, tá tudo certo. Tá certo. Então, vamos seguir. Vamos lá. Então, falando de razão, e como isso é o primeiro estágio do ser humano, é a razão. É a primeira semente, é a primeira competência, é a primeira base que nós recebemos saindo do irracional. A razão, por isso é irracional e racional. Só que a razão, às vezes, não é muito compreendida. E uma das pessoas que fala muito bem disso é Kant, né? Então, ele fala assim, que você desenvolve a sua razão, e a razão existe para você aprender a escolher, né? Entre uma coisa e outra. E ele fala que a razão é acionada de duas formas diferentes. Ele chama de por inclinação, né? Ou por dever moral. E aí a gente traduz assim, por inclinação. Por inclinação significa assim, você é inclinado àquilo, você tem aquele desejo. Então tem os dois lados, por inclinação ou por dever moral. Quando é por inclinação, são os desejos, as paixões, o egoísmo, o hábito, o interesse pessoal, tudo aquela lista. Ou seja, você escolhe baseado naquilo. Não, eu vou escolher porque eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Esse aqui me agrada, aquele não agrada. Isso aqui me dá prazer, isso aqui não me dá. Isso aqui me faz feliz, isso aqui me faz triste. Ou seja, a gente vai escolhendo nos fixar a nossa razão em determinadas coisas que são por inclinação. E ele diz assim, ok, mas na verdade a razão deveria sempre ir para o caminho não da inclinação, mas pelo dever, que é a moral. Ou seja, escolher sempre baseado na universalidade, ou seja, não o interesse pessoal, mas escolhas que possam passar por um crivo de aceitação universal e moral. Olha a diferença. Então a gente começa a ter que pensar um pouco, né? Só aí já dá para pensar. Quando eu escolho na minha vida, quais são as coisas que me levam a escolher A ou B? Ou C, né? A gente, se pensar com calma, e isso não é uma coisa que a gente faz, não é
exercício do ser humano nesse nível, gente. Não é, em geral, exercício de reflexão, de pensar em si, de pensar no que faz, nas escolhas, nas consequências. Não é uma coisa comum. A gente precisa entender isso. E não é pecado isso, não é problema. Mas isso é um atraso, e se a gente não faz, como ele diz aqui, né, escolha por dever, isso não vai acontecer 100%, para quem faz por inclinação 100%, vai fazer por dever, na hora que ele fizer um esforço enorme, isso vai acontecendo aos poucos. Então, a gente precisa compreender essa questão. Quando a gente escolhe, ou seja, usa a razão para escolher, o senso crítico está junto com a razão, tá? O senso crítico é algo específico que nós precisamos explicar, mas quando você usa a razão para fazer escolha na vida, e é por isso que a razão e o senso crítico existem, você tem que saber identificar isso aqui. Quantas vezes na vida eu escolho fazer coisas por dever, moralmente, porque é um dever moral, é um dever espiritual fazer. É uma coisa que beneficia todos. Talvez não me beneficie, mas beneficie todos. Quantas vezes na vida eu faço isso? Quantas vezes eu sempre faço tudo pensando no que eu gosto, no que eu quero, no prazer que eu vou ter, e por aí. Então, simplesmente pensar um pouco sobre isso. E aqui tem uma maneirazinha diferente, né? Que ele coloca uma separação. O dever moral é o interesse coletivo, a inclinação é o interesse pessoal. Acho que isso é fácil de entender, só uma separação, tá? Muito bem. E aí, como a gente está falando que quer sair do fundo da caverna, vocês viram lá que a ferramenta, a barreira é a ignorância, mas a ferramenta é uma coisa que a gente chama de senso crítico. E aqui fala que a gente está acostumado a ouvir a palavra senso em nosso cotidiano, bom senso, senso crítico, senso de humor e outras expressões. Mas precisamos entender qual a diferença entre senso comum e senso crítico. Né? O senso comum está mais vinculado à população geral do que o senso crítico, pois no senso comum existem muitas questões sobre a vida que são simplesmente irrefletidas e que levam à alienação, a permanecer no fundo da caverna. Ou seja, o senso comum está ligado à opinião vulgar, aos sentidos e às suposições. Olha como vai fechando a coisa. Então, a pessoa não tem senso crítico, por quê? Porque ele se baseia em opiniões comuns, do senso comum, ele não se baseia em convicções ou fatos em geral, ele dá a sua opinião, ele faz escolha, e aí ele fica no fundo da caverna, não reflete muito sobre isso. Quando a gente pensa nisso, a gente fala, não, mas eu não sou assim, quando eu faço as coisas eu penso, eu analiso, mas não é só isso que nós estamos falando. O senso crítico é uma coisa mais profunda, é mais profunda. Em que área da vida você tem que ter senso crítico e em que área que você não precisa? Não existe isso. Tudo que você faz na vida, qualquer coisa que você fizer na sua vida, na profissão, na religião, na família, na sociedade, na política, em qualquer área que você dê opinião, em qualquer área que você acione alguma coisa, que muda alguma coisa, você está afetando a vida das pessoas, afetando o mundo, afetando o universo. E quando você faz em qualquer área um movimento sem usar o senso crítico, você está fazendo algo no automático, no hábito, porque você quer, porque você gosta, porque você acha que é assim mesmo, e assim vai, tem um monte de coisa. Então, é preciso compreender bem isso daqui, para a gente se situar a nossa posição. Já o senso crítico, divergindo do senso comum, tem por base aquilo que é concreto, a pesquisa, a reflexão, a análise e a crítica, porque não é só isso, não é só pesquisar, ter informação. Informação existe na internet. É só você falar assim, eu quero pesquisar um assunto e você quer saber o assunto de verdade, com profundidade. Você vai ver que é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Na internet é muito materialismo. Então, se você quer analisar algo mais espiritualizado, mais filosófico, são poucos os caminhos. Por isso é preciso um trabalho de análise e a crítica. Ao utilizar o senso crítico, o indivíduo passa a pensar e refletir e, com isso, aprimora suas capacidades intelectuais. Opa, está indo para o segundo nível. Está indo para o segundo nível. Muitas vezes deixa de solucionar problemas de maneira coerente por não parar para refletir e estudar a melhor maneira de resolver.
Porém, não se pode ignorar ou ter preconceitos quanto ao senso comum, como se ele fosse totalmente errado e promotor de grandes mentiras na sociedade. A capacidade do homem de desenvolver seu senso crítico é fundamento da história. A palavra crítica, de origem grega, significa enquete, pergunta, quer dizer, questionamento. É preciso perguntar sempre, perguntar a si mesmo se o que temos ao nosso dispor é realmente bom para nós, se é possível melhorar, se é verdade. Nunca devemos aceitar as coisas sem questionar, pois questionar é pensar. Cuidado ao seguir a massa comum. Isso aqui é só uma introdução da questão do senso crítico, tá? Ok. A questão do senso crítico é que ele é uma ferramenta muito boa, mas existe armadilha. A nossa mente é viciada, né? A nossa mente é viciada em quê, gente? A nossa mente é viciada ao fundo da caverna. Ao egoísmo, ao orgulho, ao prazer, é a mente dos desejos, é a preguiça, é o hábito, é a automação, vai por aí. Então, o senso crítico vai melhorar a sua capacidade de escolher. Se você escolher errado, você quebra a cara, você equivoca-se, né? O que você costuma fazer quando isso acontece? Isso é importante entender, porque isso aqui é uma ferramenta da vida para te ajudar. Você escolheu errado, você percebeu, se equivocou, quebrou a cara. Tem uma resposta de uma pessoa, de pessoas. A vida te dá uma resposta. Você vê se fiz besteira. O que você costuma fazer quando isso acontece com você? Normalmente, um sobrevivente quase humano costuma fazer. Ele usa o quê? As armas do ego. Que armas são? Negação, esconder, justificar. Todo mundo faz isso, já fez algumas vezes na vida. A gente sabe disso. É negar, é esconder, é justificar. É um círculo vicioso. Isso pode ser alimentado mais e mais, mais e mais. Como? Quando que isso cresce? Quando as suas escolhas são, em geral, erradas. Olha o círculo. Você entendeu? Aí você sobe e escolhe de novo. Errou de novo. Errei de novo. Não, eu não vou negar, vou esconder, vou justificar, vou criar justificativa. Mas você não para pensar que isso vira um loop, um círculo vicioso. Que você precisa mexer onde? Lá em alguma coisa que te define uma maneira de escolher melhor, para que você não faça coisas na emoção, no automático, no hábito. Porque o hábito, a emoção, o instinto, já está com você, isso já é seu. E se é seu, você pode ter certeza, no nível espiritual que nós somos, não é grandes coisas. Você tem que compreender isso. E aí você vai partir para usar as armas do ego. Isso precisa ficar claro. Se não tiver, vocês perguntam, a gente fala, senão eu vou seguir em frente. Mas então, esse tal de senso crítico aí, como é que a gente faz para desenvolver? Porque é um desenvolvimento. Vocês podem ter certeza que não é. É uma virtude neutra e para adquirir essa capacidade não é fácil e leva tempo. É por isso que eu quis fazer aquela introdução da reunião hoje, para não ficar triste. Isso aí faz assim, está tudo certo? Não. Tem que usar o discernimento também, né? O discernimento é logo depois. Ele está muito ligado ao senso crítico, mas ele é um pouco depois. Mas vamos lá. Como é que a gente faz para desenvolver senso crítico? Ora, vamos pensar com um pouco de lógica. Se você está falando de senso crítico, e o senso crítico é aquela capacidade de você escolher, e a palavra discernir, né? É que o discernir é um pouco mais profundo, ele vai ligar muito à inteligência, mas tudo bem. Então, você precisa ter uma coisa na vida que é desenvolver uma coisa chamada arte da dúvida. A palavra melhor seria arte do questionamento. Se você tiver preguiça mental, você não vai fazer isso. Você vai na emoção, vai no hábito, vai no senso comum e pronto. Se der certo, foi sorte. Só que, escuta, não existe sorte. A vida não te premia com sorte, porque ela não pode fazer isso. Ela precisa que você aprenda, né? Então, a arte da dúvida, a arte do questionamento é um desenvolvimento que você faz na sua vida. Você tem que fazer esse desenvolvimento. Ou seja, questionar mais. Será que é isso? Será que não é? Por quê? Faz aquela questão dos porquê. Por quê? E por quê? Por quê? Seja um pouco chato com as coisas que te chegam. Tenta entender melhor. Sabe, a arte da dúvida, ela vai te fazer refletir, sabe, não tomar decisões precipitadas.
Mas tem um outro detalhe: para você desenvolver o senso crítico, você tem que saber um pouco das coisas. Você não pode viver no escuro. Não entendo nada desse assunto. Vou dar um exemplo simples, polêmico, mas eu não vou falar de algumas questões, vou falar do conceito. Política. As pessoas votam, as pessoas escolhem, e as pessoas afetam o mundo. Não estou falando só do Brasil, afetam o mundo. Muito. Hoje nós temos 2,5 bilhões de pessoas com deficiência alimentar, 800 milhões de pessoas passando fome no mundo, miséria para todo lado. Quem é que muda isso? Mas é política, gente. Não adianta a gente falar, a política é uma coisa ruim. Não, a política sempre foi tratada como uma coisa boa, desde a época de Grécia, é uma coisa importante na vida. Sem a política, as coisas não funcionam. O mundo funciona com a política. Agora, se o homem deturpou tudo, aí é outra história, porque isso é que acontece mesmo. Mas é difícil achar o político certo. Oi? É difícil achar o político certo. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, né? Mas eu vou dizer assim, o mínimo. Olha, eu vou escolher um candidato. Você tem que se questionar. Você escolhe um candidato para ser vereador, para ser prefeito, para ser deputado, para ser senador, para ser presidente, para o que for, baseado em quê? Você tem que responder essa pergunta. Eu acho que... eu acho... Não, baseado em quê? Quais são as coisas que levam a escolher esse ou aquele? Qual história? No que ele já fez de bom para... Ok, qual histórico? O que ele já fez? Qual o currículo dele? O que ele está prometendo fazer? Ele tem histórico de fazer ou não fazer? É um cara novo? Sabe, eu estou dando assim, exemplos tão básicos, mas de uma coisa que é muito fácil a gente compreender, da quantidade de erros que ocorrem nesses processos. Então, é um exemplo que eu estou dando. Tá? Então, arte da dúvida, cultura geral. E como é que eu sei que eu escolho um candidato bem? Está na cultura geral. Está na arte da dúvida. Adquirir um mínimo de cultura. O que é isso? O que é aquilo? Você não precisa ser um expert em política. Você pode até ser, mas não precisa. Mas o mínimo. E aí, refletir, questionar. Aí eu pergunto, isso faz falta em nossas vidas? Realmente isso é importante? Isso tudo que o Roela está falando? Será que isso aí é importante? Isso muda alguma coisa no mundo? De fato, isso muda? Quem viu o vídeo sabe do que eu estou falando. Hitler e a juventude, principalmente a juventude alemã, totalmente dominada. Isso é um povo sem nenhum senso crítico, zero senso crítico. É um povo em desespero, uma economia emburacada, o máximo que podia estar, uma situação difícil, criou-se uma história, a história foi passada e o povo aceitou, sem fazer uma reflexão, sem analisar as consequências, não analisou nada, simplesmente aceitou. E todo mundo embarcou, né? E jovens, crianças, olha a foto aí. Tem crianças, não é jovem, não. Tem jovem, mas tem muita criança mesmo, não é nem adolescente, provavelmente. Embarcou nessa história, né? O exército está aí. Lá no vídeo é interessante, que tem uns filminhos mostrando isso daí. Aí, uma pergunta, por que eu coloquei isso aí? Porque isso é um impacto muito grande no mundo. Tem um monte de outros exemplos, mas esse aqui tem um impacto muito grande. Um impacto absurdo. A gente conhece o impacto do nazismo, né, de toda essa história. E por que as pessoas embarcaram nisso? Porque tinha várias questões envolvendo uma situação difícil na Alemanha, e não sei o quê. O Hitler era poderoso, ele falava, ele convencia, ele tinha um magnetismo muito forte, não sei o quê. O que importa? E o seu senso crítico? Você não tem nenhum? A gente vai fazer uma palestra amanhã, né? Terça. Lá no André Luiz Presencial, e o assunto é sermão profético. E é interessante. A gente fala exatamente dos falsos cristos.
E encaixa bem aqui. Pessoas com uma capacidade de convencimento, um magnetismo poderoso, convence as pessoas, e às vezes convence num nível tão alto que as pessoas saem fazendo um monte de idiotice, de besteira. É claro que não todos, mas uma boa parte dessas pessoas também tinham isso dentro dela. A gente pode achar que não, mas tinha. Né? Casou uma coisa com a outra, rompeu lá dentro dela aquele instinto de violência. Mas muitos não, muitos vão de bobo, né? De bobo, sem senso nenhum. Esse é um exemplo de falta de senso crítico que aconteceu. Mas esse exemplo, que é fácil de dar, o mundo de hoje, você escolhe no mundo, depois de Hitler e agora, um monte de coisa disso, a mesma coisa acontecendo, de outra maneira, em vários países. Mas tem um caso mais emblemático. A Jesus e a sua condenação. Né? De novo, um povo sem nenhum senso crítico. Né? Barrabás ou Pilatos, Barrabás ou Jesus, né? E aí foi o que a gente viu. E é isso exatamente que Jesus falou. Perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Por que eles não sabem? Porque eles não têm noção. É um povo... Vamos trocar para a palavra de hoje? Pai, perdoa-lhes, eles não têm senso crítico, não têm noção, não têm discernimento, é um povo ignorante. É isso. É isso que ele está falando. Na atualidade, um exemplo muito comentado, quem não... Acho que é difícil alguém que não conhece o Yuval Harari, né? É um professor de Israel. Ele é autor de um livro chamado Sapiens, que eu comprei, adorei, um livro maravilhoso. Depois saiu um outro livro dele, que é o Homo Sapiens, que eu li, achei maravilhoso, e o Homo Deus. E aí, ele é materialista, muito focado no materialismo, né, mas muito inteligente, um livro gostoso de ler. Quando saiu o Homo Deus, eu fui lá e comprei correndo. E comecei a ler, parei de ler, e fui pegando alguns pontos do livro e falei, não vou perder tempo com isso. Aí eu coloquei um exemplo, não vou ler isso aqui, tá, gente? Depois vocês leem o que ele fala num dos trechos do livro. Está lá na página 354, item 10, o Oceano da Consciência. Quando você lê isso aqui, você dá vontade de chorar. Fala, não, como que um cara tão jovem, com a cabeça... Daí você fala aquilo que eu sempre falo. Se a pessoa não é espiritualista, ele pode ser muito intelectual, ter um conhecimento enorme, mas ele bate numa parede. Tem uma hora que ele bate numa parede. Quando ele quer falar de qualquer coisa espiritualista, ele não vai conseguir. Ele trava, e é isso que acontece. Quer ver um outro exemplo? Um cara que eu adoro, Carl Sagan. Quem não gosta do Carl Sagan? O cara com uma capacidade enorme. Todos os vídeos dele do Cosmo eu comprei, eu vi, maravilhoso. Mas também materialista. E tem um livro dele que eu li, O Mundo Assombrado por Demônios, é um livro que ele escreveu, e quando você lê o livro você fica um pouco triste, porque, de novo, uma pessoa querendo entrar numa área que não é dele, é uma área mais espiritualista. Aí, quando começa a entrar numa área mais espiritualista, a pessoa troca as pernas e fala, melhor não ter escrito isso aqui. Falta de senso crítico de pessoas com capacidade, hein? Com capacidade. Isso na nossa realidade, hoje. Nosso dia. A Grace está falando, fala do senso crítico na nossa realidade, hoje. Dia a dia, como que a gente... Tá aqui exatamente o que nós vamos entrar agora. Senso crítico, como desenvolver? Tá? Senso crítico, como é que a gente desenvolve? Tem 4 passos. Então, vamos falar disso, depois a gente vai encerrar por hoje para a gente ter espaço para a gente conversar, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente desenvolve esse tal de senso crítico? Porque a palavra senso crítico, quando a gente fala assim, as pessoas em geral entendem que está falando de alguma coisa de crítica, de criticidade, de discernir, de compreensão, de saber o que é, o que não é. Isso é base para escolher, que é a nossa principal função aqui no planeta. Como é que eu desenvolvo o senso crítico? Então, tem 4 passos. O primeiro, informe-se. Leia muito e conheça sempre coisas novas. Em outras palavras, crie o hábito de cultivar uma cultura. Cultivar uma cultura é bom, né? Cultivar uma cultura geral da vida. Isso é importante. Você vai ter coisas
que não é nem tão importante assim e tal. Mas quando você começa a estudar filosofia, você percebe que você tem que ir para todas as áreas, não tecnicamente. Por exemplo, os animais, eu gosto de saber dos animais, do universo. Então você começa a ver a vida diferente, porque as coisas passam a ter importância maior do que realmente você pensava que tinha. Quando você olha a vida dos animais, você descobre coisas fantásticas. Você descobre os ciclos da vida. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, para você digerir uma informação de forma crítica, você precisa primeiro conhecê-la. Você tem que conhecer. Acabamos de falar, se você não conhecer o mínimo, você não vai ter senso comum, só isso. O primeiro passo no seu processo de desenvolvimento é informar-se, mas informar é muito pouco. Saiba das novidades, acompanhe os noticiários, leia diferentes publicações e procure sempre estar em contato com o que está acontecendo no mundo. Estabeleça um gosto pela cultura geral. Oi? Porque tem muita gente que fala das coisas e nem procura saber a verdade, né? Procura estudar, ver se aquilo é certo, se é errado. Tem gente que joga conversa fora assim à toa, né? Então, Oscar, você está falando de nós, tá? O que você está falando somos todos nós que estamos no fundo da caverna. Então, todos nós, é isso mesmo. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Que a gente... É por isso que a gente está falando aqui de desenvolvimento do senso crítico. Então, você já pescou. Opa, tem uma coisa aqui. Qual o segundo passo? Então, o primeiro passo é você tem que ter o gosto por estudar, por pesquisar, por ver coisas novas, para entender um pouco da vida, né? O segundo passo, faça o máximo de perguntas possível, é a arte da dúvida. A partir do momento que você souber de uma informação, então, você está desenvolvendo a sua cultura. Tá bom, agora o que você faz? Questione-se. O que aconteceu? Como? Onde? Por quê? Em que contexto? Não esqueça disso, isso é fundamental. Em que contexto? E fatos relacionados. Qual seria a melhor forma de resolver a situação? O que pensam os envolvidos? Estou me colocando no lugar de ambas as partes? A arte da dúvida, questionamento, abre o solo da psique para explorar mais e refletir. Mas acho que sumiu um negócio aqui, peraí. Não, tá certo. E refletir é a melhor forma de fazer uma análise justa e plural. Terceiro item, pesquise mais sobre e domine o conteúdo de forma ampla. O terceiro passo para desenvolver seu senso crítico é validar todas as informações e pesquisar sobre o tema mais a fundo. Se você não conseguiu responder a alguma pergunta feita, vá atrás, domine o conteúdo com profundidade. Olha só, aqui tem duas coisas. Você está vendo um noticiário sobre os animais, e olha que interessante, é cultura. De repente, ali você não tem que sair pesquisando, será que é isso, será que... Não. Mas se você vai tomar uma decisão, você precisa... Aqui, quando você está falando de desenvolvimento de cultura, é você ler, é ver as coisas, é tomar gosto. Mas depois você tem que passar pelo processo de arte da dúvida, desenvolver a arte da dúvida. E depois você tem que saber, bom, agora eu tenho que fazer uma escolha sobre alguma coisa, sobre um assunto. Ok, então você tem que ter esse passo 3. Tem que dominar, tem que entender, tem que saber o porquê, tem que compreender isso. O último passo. Oi. Desculpa, está incomodando, mas... Não, por favor. Então, esses sábios que você estava falando aqui, que você estava falando aí, que eles tinham entendimento, mas só que quando batia na parte espiritual, parte de religião, eles, que era ateu, eles não procuravam se aprofundar, né, para poder explicar direito o que eles queriam comentar, né, mais ou menos isso? Eu não entendi. Quando você começou falando, você falou que os sábios? Aqueles sábios, aqueles que você falou, deu o nome aí. Ah, não é sábio, aquilo é cientista. Cientista não é sábio. Vamos lá. Não, Espera um pouquinho. Mudei o papo. Só um minuto, só para ficar bem claro. Onde está o cientista aqui? Ele está na reta opinião. Está nesse quadrado da reta opinião. Onde está o sábio? Olha lá embaixo, a sabedoria. Está no outro nível completamente diferente. Só para a gente entender, tá? Eu entendo que você entendeu, mas porque se alguém ficou na dúvida, para não ficar. Tá? Então,
É isso aí. Agradeço. O item 4 é: comece a aprender a debater, conversar com pessoas que têm opiniões diferentes e iguais a você. Não vai só para aquele que pensa igual a você. Vai para aqueles que pensam diferente, para você se tornar mais crítico e descobrir com as outras pessoas como interpreta a informação. Discuta, debata, converse, né? Esse é um processo contínuo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é um processo contínuo. Muito bem, nós não vamos falar de discernimento agora, nós vamos parar aqui. Eu falei para vocês que esse assunto, vamos falar assim, quando a gente fala de virtudes espiritualistas, vamos chamar assim de virtude espiritualista, que é da alma, que é do andar de cima, é bonito, é gostoso falar de humildade, dar exemplo, falar de bondade, falar de Jesus, falar de amor, de Paulo. Mas é só bonito para nós, não passa disso. Quando você fala de virtudes básicas, não é tão bonito, é mais pesado. Parece uma coisa assim, que coisa chata, tem que fazer essas coisas, vai durar quantas encarnações, né? Essas coisas assim. Gente, mas não tem jeito. Não tem jeito. E não é eu que estou falando, é só você pensar com um mínimo de lógica de um espírito evoluído. Eu dei o exemplo de Jesus, de Emmanuel e de outros. E você pensa, será que algum desse espírito que é bom, que é justo, que trabalha, que ajuda as pessoas, que compreende, olha só, que compreende a dinâmica das pessoas, que compreende a psicologia do ser humano, que compreende como? Porque ele desenvolveu algumas competências para discernir, para compreender, para escolher, para fazer o que é melhor. Então você tem que ir lá na base, tem que desenvolver isso. E o senso crítico é fundamental, porque ele está na base inicial de sair da caverna. Ele é aquele ponto que vai te dar uma capacidade de saber escolher melhor e impactar você e ao mundo melhor. E saber escolher melhor é aprender a amar-se, porque a escolha boa traz coisas boas para nós. Vamos lá, gente? Vamos falar um pouco? Diga, Fred. Não, é realmente interessante que logo no início da aula você falou que a gente vive uma cultura do imediatismo, né? E esse desenvolvimento do senso crítico, acho que vai no oposto dessa cultura, né? Você tem que ter muita paciência e usar uma daquelas virtudes que você diz, a resiliência, né? Você insistir em pesquisar, insistir em abordar os assuntos, porque a quantidade de informação que a gente tem hoje é uma coisa gigantesca. E se a gente não aprender a criar esses filtros, né, isso daí a gente vai aprendendo, né, a gente acaba se perdendo realmente nessa quantidade de informação e ainda vai ficar patinando na opinião, naquela, no fundo da caverna, né? Que é a opinião comum, que é a coisa comum, que todo mundo pensa praticamente do mesmo jeito, e a gente acaba patinando ali e não se desenvolve. Então, eu lembro, desde o ano passado, a gente procura desenvolver esse tipo de coisa, mas a gente não é fácil, e a gente precisa mesmo ter um pouco de paciência e vontade mesmo para sair dessas armadilhas que a gente acaba caindo, né? Fred, tem um espiritualista, ele é do Islã, mas eu esqueci o nome da seita do Islã, que é muito espiritualista, eu esqueci agora, é Rumi. Ele diz assim, que a vida é simplesmente aprender a mudar de gosto.
Aí você vai vir entender a profundidade do cara e fala assim, aprender a gostar de ler, de pesquisar, aprender a gostar de desenvolver as coisas, de ser uma pessoa melhor, isso é demorado, isso é cansativo. Mas quando a gente é espírita, a gente pensa assim, bom, o que eu já sei e que eu tenho certeza, que eu não tenho dúvida? Vamos lá, o que eu não tenho dúvida? Algumas coisas, mas, por exemplo, que nós somos espíritos ainda inferiores e que nós temos que evoluir, e que nós temos que nos tornar um espírito perfeito. Isso é coisa básica do espírito, ele sabe disso. O que talvez o espírita não saiba, ou que se sabe ele não gosta muito de pensar, é que essa trajetória não é simples, que ela é complexa, que ela é um emaranhado de atitudes, de mudança, de transformação. E na medida em que você tenta buscar esse crescimento, você vai ter a ajuda do alto, mas você vai ter a ajuda de você mesmo para te puxar para baixo. A gente não vai entrar no tema de emoções, mas só dando uma deixa. Todo mundo já passou por isso. Quando você senta para pesquisar alguma coisa, ou fazer um trabalho, hoje eu quero fazer um trabalho mais sério, quero fazer uma pesquisa, e você começa. Quantas emoções vêm para te tirar daquele lugar? Pode ser de coisas mais bestas. Acho que eu vou tomar uma água. Acho que eu vou comer um lanchinho. E acho que eu vi que tem um negócio na televisão. Começa a vir um monte de coisinhas, e são as emoções te puxando, porque elas não querem que você... Elas querem continuar vivendo. É o andar de baixo gritando, eu quero continuar vivendo. Tá bom, você vai viver, mas agora não é a tua hora, agora é a minha hora de fazer isso aqui. E vou dar prioridade a isso daqui. E começa o domínio de cima para baixo. Mas não é fácil. Olha, eu falei isso há umas aulas atrás, eu vou repetir. Quando a gente fala do espiritismo, qual é uma coisa básica do espiritismo? Acho que a maioria das pessoas responde a mesma coisa. Fora da caridade não há salvação. Ok. E não está errado. Só que tem um problema. Isso é fácil. Porque as pessoas começam a achar que caridade é qualquer coisa que elas fizerem para o pobre, ir lá varrer o centro, dar uma cesta. As pessoas acham que está tudo mais ou menos ok. E não é verdade. Kardec não disse isso. Kardec diz o seguinte: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar e transformar as suas más inclinações. E vai vencendo. Ou seja, é isso que a gente está falando aqui. E isso é fácil? Não. São milhões e milhões de anos de instinto, emoção, de hábito, automações, que agora fala, bom, vocês estão no nível que isso aqui já não vai ser suficiente, precisa alguma coisa a mais. Então, isso é uma coisa importante. A Grace vai falar aqui. O que hoje, dentro da minha vida, na minha casa, na sociedade, o que eu posso, como eu posso desenvolver esse senso crítico? Como que eu posso ser melhor de acordo com o que o Espiritismo nos oferece? Então, falamos lá, né, um exemplo que fica bem claro, o quanto ainda nós somos. A gente faz uma coisa com uma mão, que é o troco, por mais que a gente diga que a gente não tem esse interesse pessoal, nós ainda somos muito assim. Quando a gente quer ser uma pessoa de acordo com os preceitos cristãos, nós devemos ter o quê? A simplicidade de Jesus, fazer aquilo que você puder, você dá com uma mão, não sabia a outra, né? De nós sermos realmente, quando nós fizermos alguma coisa, não importa para quem seja, que a gente faça aquilo sem a preocupação. Eu não vou fazer nada para o Oswaldo, ou então não vou... se eu fizer alguma coisa para o Oswaldo, aí eu vou falar, e um dia comentar, Oswaldo, eu fiz isso para você. Não posso falar porque eu vou estar me endeusando. Não, a partir do momento que você faz isso, realmente sem nenhum objetivo de projeção, não tem nenhum problema, é tudo o fórum íntimo seu. Assim como nós falamos também sobre a questão, o Jorge Elahá, ele dá um exemplo muito bacana, que é condições, o que está acontecendo muito no meio espírita.
em nome de falar, olha, não pode, a gente não pode agradecer para o outro não se sentir envaidecido, ou então você não pode falar se você fez algo, não pode comentar para não estar, tipo, você ficando orgulhoso, envaidecido. Gente, eu sempre questionei isso e vi no Jorge Elahai ele comentando algo que vai muito daquilo que eu observo. Não, quando você faz alguma coisa e o seu objetivo é o único, você fez por fazer, independente se você precisa comentar sobre aquilo, aquilo não vai te diminuir, você acha que você está levando aquilo para se endeusar. E quando você vê... Aí ele deu um exemplo assim, que, por exemplo, a senhora que um dia chegou com um pão de queijo, bolo que ela faz, chegou, olha que eu trouxe, que o presidente olhou assim, tá, deixa aí, depois a gente come. É tipo assim, que a cultura de não vamos, obrigado, que legal, que bom que você fez, para a pessoa não se sentir envaidecido. Então, gente, qual é o problema? O problema é daquela pessoa que, quando você fixa nisso, olha, eu não posso fazer isso porque o que o outro vai pensar, o problema está em nós. Então, desenvolver o senso crítico é quando você, né, quando a gente começa para chegar num âmbito maior, é nós começarmos a fazer as coisas simplesmente porque tem que ser feita, sem ficar preocupado o que o outro vai pensar, o que vão pensar de nós. Vão pensar, não, que eu não posso, para eu não ficar vaidosa, eu não posso fazer isso, porque o outro, o que o outro vai pensar de mim? Não, então nós temos que começar, no nosso dia a dia, a analisar as nossas atitudes, o que eu estou fazendo e qual é realmente o meu objetivo. É nesse aspecto que eu vejo, o senso crítico começa nas pequenas atitudes, no nosso dia a dia, para que a gente possa começar a ampliar isso num âmbito maior. Então, gente, que fique essa dica, que a gente se observe nas pequenas coisas, que assim nós iremos conseguir, de fato, um dia, desenvolver nosso senso crítico e ser melhor. Simplesmente a gente não vai nem pensar duas vezes. Pensar que eu tenho que fazer ou deixar de fazer alguma coisa, começar a fazer porque aquilo é a sua vida. Aquele é seu objetivo. E a partir do momento que você fizer algo que não é condizente, que a gente tem humildade de chegar, pedir desculpa, falar, olha, foi mal, me equivoquei, sabe? É nesse aspecto que a gente vai se melhorando. Então, quando a gente observa um mal no outro, quando a gente quando a gente fica muito crítica, porque a gente tem isso tudo dentro da gente, então a melhor maneira é a gente trabalhar dentro de nós essas atitudes. Aí, assim, nós vamos desenvolver o nosso senso crítico e fazer as coisas simplesmente porque é assim que tem que ser feito. Então, nós estamos terminando aqui. Se alguém quiser colocar alguma coisa, eu sugiro que vocês leiam, releiam, né, os passos do desenvolvimento do senso crítico. É importante, é fundamental isso. A gente vai entrar na semana que vem sobre a mente, vamos falar da mente, né? Os recursos da mente, e isso vai levar um tempo, mas antes de entrar no recurso da mente, na aula que vem, nós vamos dar uma reforçada no início na questão do senso crítico e do discernimento, tá? Alguém mais quer colocar alguma coisa antes da gente encerrar? Ok? Então nós vamos terminando aqui. Tem alguém que gostaria de fazer a prece para a gente? Ok. Então eu vou fazer a prece. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui reunidos, que essa mensagem possa tocar o nosso coração, que possa ir de encontro àqueles que aqui não puderam estar, que por acaso se vão assistir a aula, que também compreendam, que vejam os vídeos, porque é importante a gente entender essa dinâmica do desenvolvimento humano, que é a nossa proposta em cima do capítulo 12 da perfeição moral. Então, a gente começa pelo começo. Isso é muito importante. Quero agradecer a espiritualidade que tem nos ajudado nessa jornada e que abençoe a todos que aqui estão, Senhor, em suas casas, em suas famílias, com muita paz e com muita luz.
Graças a Deus. E vamos também, gente, nesse momento, vibrar pela nossa amiga Carol, que está Isso. com problema de saúde, a Ana também, que fez uma cirurgia, né? E por todos os nossos companheiros que hoje não puderam assistir a aula, que receba a nossa vibração de amor, de carinho. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Fica com Deus. Muita Até luz para a todas. próxima, e a semana que vem tem duas, né? Aí eu vou mandar de novo. Eu mandei para vocês, olha as datas, a data, falando para todos aí, que está lá, a aula extra é 9 e 14, não é 9 e 13, tá? Porque 13 é segunda. Então vai ter aula quinta. Vai ter de qualquer maneira. Vai ter aula quinta, dia 9. Aí vai ter aula, né, na segunda, dia 13, e depois 14 vai ter aula também. Aula extra, senão a gente não dá conta, tá bom? Vamos torcer para chover, né? Fica Tchau, com gente. Deus. Fique com Deus. Boa noite, boa semana. Estamos parando a gravação aqui. Ok.